Salve, salve, nono ano! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Gente, a gente está vendo essa parte de célula. Falamos aí da membrana plasmática, né? O envoltório externo aí das células. Depois a gente falou do citoplasma, né? Falamos aí toda aquela solução aquosa lá do citoplasma e das organelas, né? Mostramos aí para vocês as funções de cada organela presente nessa estrutura. E agora a gente vai entrar no centro da célula, tá? Vamos falar agora do núcleo celular, tá? E que realmente é muito importante que o aluno aprenda primeiramente a membrana, depois o citoplasma, para depois chegar no núcleo, né? A gente costuma ensinar a célula, né, de fora para dentro. A gente aprende, né, a célula de fora para dentro. Então a gente vai deixar sempre o núcleo por último, tá bom? Vamos lá. Bom, o núcleo da célula, né, número e forma. Gente, o núcleo é uma estrutura, né, esférica, tá, ou ovoide, né, presente nas células eucarióticas e responsável pelo controle das funções celulares. Então, assim, o núcleo está conectado com a célula toda. Né? A gente fala aqui em células eucarióticas, mas vocês não podem esquecer que a célula procariótica não é que ela não tenha núcleo, tá? Ela não tem núcleo individualizado, né? Um núcleo fechadinho, organizado como esse aqui, tá? Lembre-se que na célula procariótica, né, a gente falou lá que o material genético é totalmente disperso no citoplasma, formando o que nós chamamos de nucleóide, tá? Só lembrando. Bom, a maioria das células eucarióticas é mononucleada, ou seja, apresenta um único núcleo, né? Mas existem também células com dois núcleos, né? Células com vários núcleos e ainda célula sem núcleo, tá? Bom, as células binucleadas, que no caso são células que apresentam dois núcleos, né? Nós temos aqui alguns protozoários, né? Alguns paramécios, tá? Eles apresentam aqui, né, macronúcleo e micronúcleo. Ou seja, eles realizam aí esses núcleos aí, o macronúcleo e o micronúcleo são importantes para esses protozoários, principalmente aí porque eles realizam um mecanismo de troca de material genético denominado conjugação. Então, quando eles estão aí realizando essa conjugação, é importante aí a presença desses núcleos, tá certo? As células multinucleadas, aquelas que apresentam diversos núcleos, né, vários núcleos, nós temos aqui células aqui das fibras musculares, né, estriadas esqueléticas. Ó. Observe que na mesma fibra que a gente tem um núcleo aqui, ó, tem outro núcleo, outro aqui, tá? Então são diversos núcleos aí. E algumas células, como as nossas células sanguíneas, né, os glóbulos vermelhos, as hemácias, tá? Elas são anucleadas, elas não apresentam núcleo. Tá? Quando a célula ela é anucleada, no caso das hemácias, elas necessitam de um local de produção, né? Porque o núcleo, pessoal, é a parte responsável pela reprodução da célula. Então, uma célula sem núcleo, ela não se reproduz, tá certo? Ela não vai conseguir se reproduzir. Então, assim, quando eu tenho uma célula anucleada, vai ter um local onde essa célula será produzida e também, obviamente, um local onde ela será destruída no corpo, beleza? Então, as hemácias, elas são células anucleadas, tá? Para quem não sabe, né, as hemácias são produzidas aí dentro dos ossos, na medula óssea vermelha, e são destruídas no fígado ou no baço. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, essas células anucleadas, né, continuando aqui, elas têm vida curta, né, pois no núcleo está o material genético DNA, responsável pelo comando das atividades vitais e pela reprodução. Mais uma vez, a célula sem núcleo, ela não vai ter, né, esse comando de atividades vitais e nem vai poder se reproduzir, tá bom? Aqui é mostrando a hemácia, ó, né, esféricazinha, sem o núcleo, ó. E aqui é mostrando, né, a localização do núcleo em uma célula eucariótica, certo? Geralmente aqui no centro, sempre próximo do núcleo, nós teremos organelas importantes aí, como o retículo endoplasmático rugoso, que nós falamos lá no citoplasma, né, que produz inclusive ribossomos, e o complexo golgiense. Note que são duas organelas que estão diretamente aqui conectadas aqui, ó, próximas aqui ao núcleo celular, tá bom? Bom, a estrutura do núcleo. Vamos ver aqui como é que é por dentro, né, do núcleo, essa parte central aí da célula.
Bom, primeiramente, vamos falar da membrana do núcleo, tá? A carioteca. Gleilson, essa carioteca, ela tem uma grande importância, né? Ela está aí protegendo o núcleo, ela está separando o núcleo do citoplasma. Então, assim, o material do núcleo, ele fica guardadinho aqui, graças a essa carioteca aqui, né? Essa membrana aqui ao redor do núcleo, que é toda cheia de poros, né? Toda cheia de buraquinhos, de furinhos, tá certo? Bom, a carioteca é o envelope nuclear, como costumamos chamar. Ela é formada por duas membranas lipoproteicas, tá certo? Forradas, né? Bem compactas, né? A membrana externa do núcleo comunica-se com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou seja, o retículo rugoso, ó, lembra daquela organela que a gente falou no citoplasma? Pilhas de sáculos achatados, né? Cheios de grãos, e esses grãozinhos, no caso aqui, são exatamente os ribossomos que são aderidos à membrana dessa organela. Tá? Gleilson, os ribossomos, eles produzem proteínas, né? E será que esses ribossomos estão aqui em conexão com o núcleo aqui, ó? Né? Vamos já falar aqui disso, né? Talvez faça sentido, essa organela ela tá presa aqui à carioteca, né? Presa à membrana do núcleo. E os poros da carioteca, pessoal, são formados exatamente de ribossomos, tá? Os ribossomos vão se aglomerando e formando lá um furinho. Aqui também vão formando outro furinho. Então note que cada poro desse daqui ele é formado por ribossomos associados, ok? Bom, esses poros da carioteca formam o que nós chamamos o complexo do poro. Certo? O que significa esse complexo? Comunicação total do núcleo com o citoplasma. Ou seja, tudo que está acontecendo no núcleo, o citoplasma fica sabendo graças a esses poros da carioteca, e tudo que acontece no núcleo, né, no citoplasma, enfim, vice-versa. Né? O que o citoplasma faz, o núcleo sabe, o que o núcleo faz, o citoplasma sabe. Por quê? Porque esses poros aqui, eles realizam essa comunicação, tá certo? Então a gente chama de complexo do poro, tá? Vamos para frente. Aqui é mostrando, né, no interior do núcleo, tá? Os poros da carioteca, ó, que estão conectados aqui com o retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Aqui os poros, né? Complexo do poro, mostrando também. Cromatina. Né? O que é a cromatina? Já dentro do núcleo nós vamos encontrar aí, né, o conjunto de cromossomos, tá certo? O cromossomo é como somos, né? O cromossomo, ele diz tudo como é você, como é o seu corpo, né? O cromossomo diz tudo, né? Seus olhos, seus cabelos, sua cor da sua pele, tudo, né? Aí a gente vai tem a ver aí com os cromossomos. Já já eu vou falar, tá certo? Bom, a cromatina a gente tem aqui, ela é dividida em heterocromatina e eucromatina, né? Na eucromatina, por exemplo, nós encontramos aqui os genes ativos. É exatamente esses genes aí, né, que no caso é a unidade hereditária, um gene desse, ele vai determinar uma característica do seu corpo, tá certo? E nos cromossomos eles têm aí os genes que estão aí, né, nesse cromossomo. Então a gente tem o gene da cor dos olhos, o gene da cor do cabelo, o gene da cor da pele, tá? Genes aí de doenças que as pessoas possam ter, uma doença sanguínea, enfim. Tá certo? Então tudo isso está conectado com os cromossomos que estão dentro do núcleo, em um local chamado cromatina. Beleza? Bom, vamos ver aqui os poros aqui da carioteca. Olha só o que eles fazem aí. Ó. Né? Tá mostrando aqui o poro aqui, ó. Filamentos aí do citoplasma, né? Que levam aí exatamente para atravessar a carioteca, né? Através dos poros, ó. Olha só que interessante. Diversas proteínas aí trabalhando aí, né? Para realizar essa passagem, certo? Substâncias que podem aí atravessar o núcleo ou não. Olha só. Que aglomerado doido, hein, gente? Translocação aí.
E aí, atravessou aí o poro, né? Que show, cara, que viagem. Bom, nucléolos. Tá? Gleus, o que são nucléolos? Dentro do núcleo nós encontramos aí massas densas, em geral uma ou duas, né? Umas massas densas aqui, ó, nucléolo, tá? De ribossomos aglomerados. Então são vários ribossomos aqui, certo? Vários deles aglomerados aí, formando aí uma estrutura meio que esférica dentro do núcleo. Detalhe que os nucléolos não apresentam membranas envolventes, tá? Bom, são constituídos por RNA ribossômico, né? O RNA aqui, no caso do ribossomo aqui, beleza? São produzidos, no caso aqui, o RNA que tem a ver com a síntese de proteínas, tá certo? Bom, e outra estrutura dentro também aqui do núcleo, né? Nós temos o nucleoplasma ou cariolinfa, né? Nucleoplasma ou cariolinfa. O que é nucleoplasma? Bom, se citoplasma é a parte líquida da célula, nucleoplasma é a parte líquida do núcleo. Então, toda essa parte aqui, né, que envolve, né, os nucléolos e que envolve a cromatina, nós chamamos de nucleoplasma, tá? Solução aquosa que envolve a cromatina e os nucléolos. Né? É formada de íons, moléculas de ATP, nucleotídeos, diversos tipos de enzimas. Então, tudo isso aqui a gente vai encontrar como constituinte aqui desse nucleoplasma ou cariolinfa. Bom, a arquitetura dos cromossomos. Vamos falar um pouquinho aqui dos cromossomos lá da cromatina, tá? Gente, os cromossomos dos eucariontes são longos fios constituídos por uma molécula de DNA, tá certo? E proteínas denominadas histonas, tá? Então, o cromossomo ele é formado de DNA e histonas, né? Exatamente. Os grãos de histonas, né, com o DNA enrolado, constituem unidades estruturais denominadas nucleossomos, tá? Que se repetem ao longo de um cromossomo. Então aqui, vamos ver as partes aqui de um cromossomo. Né? Um cromossomo aqui em sua forma condensada, né? Ele lembra aqui inclusive um X, a letra X, né? Ele apresenta dois lados, né? Duas bandas aqui longitudinais, que nós chamamos de cromátides. Então tem uma cromátide direita e a cromátide esquerda, tá certo? Cada pedaço, assim, cada ponta, né, das cromátides, nós chamamos de telômeros, é como se fosse o pé do cromossomo, né? Tanto superiores como inferiores. Né? E o centro do cromossomo, que é a parte aqui que une, né, as duas cromátides, nós chamamos de centrômeros, tá? Por que é importante eu saber esses nomes? Porque o nosso próximo assunto, que será a divisão celular, mitose e meiose, o aluno ele precisa saber o que é que significa cromátide, o que é que significa centrômero, porque nós vamos falar do comportamento dos cromossomos em determinadas fases da mitose, tá certo? Então a gente vai precisar que o aluno entenda, né, que o centrômero, o cromossomo vai ficar preso pelo centrômero no centro da célula, e enfim, tá? Então é bom que vocês aprendam esses nomes agora. Então, mais uma vez, cromátides, né? Telômeros e o centrômero, ok? Vamos lá. Bom, e classificação dos cromossomos? Todo cromossomo apresenta uma região especial, que é o centrômero, que eu acabei de falar, né? Em geral localizada em um estrangulamento do cromossomo condensado. Né? É por essa região que os cromossomos duplicados prendem-se aos microtúbulos do fuso, os quais irão se separar as cromátides durante as divisões celulares. É exatamente o que nós iremos falar agora na nossa próxima aula, que será a mitose, que eu vou precisar que vocês entendam aí dessas partes dos cromossomos. E quanto à localização do centrômero, né, nós temos aqui 4 tipos de cromossomos. Né? Temos aqui o metacêntrico, que é aquele em que o centrômero está localizado bem realmente no meio, ou seja, os braços cromossômicos eles têm o mesmo tamanho, tanto os superiores como os inferiores, ok? Quando eu tenho submetacêntrico é quando os braços, né, os braços superiores são menores e ele está um pouco acima do meio, né, podemos dizer assim. Acrocêntrico, quando ele já está quase lá em cima e ele deixa 2 pedaços bem pequenos aqui, né? E o telocêntrico quando ele está lá em cima, ou seja, né, ele meio que não tem as regiões
aqui a região superior, podemos dizer assim, do cromossomo, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima semana. Valeu!